No final do século XVIII, uma descoberta espetacular provocou verdadeira revolução na medicina: o magnetismo animal, feita pelo médico alemão Franz Anton Mesmer. No entanto, essa nova ciência, benéfica para toda a humanidade, abalava as estruturas de um meio científico voltado aos próprios interesses. Mesmer foi claramente vitimado por uma deliberada conspiração do silêncio. O livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, contém a biografia e íntegra de 3 livros do mais importante reformador da medicina. Sua descoberta foi estudada por Allan Kardec durante 35 anos, influenciando o espiritismo sob o aspecto científico. Adquira o livro Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone operadora 11 4966 5775. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Não sei se você está compartilhando aí o slide. Agora sim, já sim, tá? Mas agora eu não consigo ver como. Pode deixar que eu coloco para você. Você coloca aí que você vai passando por conta própria. Posso colocar? Só um momentinho. Tá. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe na proposta que aqui nos encontramos. E esperamos que essa noite, onde iremos falar de Zilda Gama e sua vida e obra, né, que a nossa querida Mariane Castro vai trazer para nós, possamos tirar dessas lições momentos de reflexão, de amparo, de auxílio para a nossa própria caminhada. Que os bons espíritos possam nos amparar nesse entendimento, para que possamos chegar, né, à conclusão correta. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Assim seja. Bom, então a sala é sua, tá? Estarei aqui, nem escondidinho, mas estarei aqui junto com você, tá? Tá bom, muito obrigada. Eu só não sei como eu faço para ver os slides. Já tá aí, ó. Aí eu posso passar aqui, né? Sim, sim. Certo. Bom, então, uma boa noite a todos que estão nos acompanhando. Como eu fui apresentada, né? Sou Mariana, sou de Uberlândia, Minas Gerais, frequento aqui o Grupo Espírita Paulo de Tarso e quero de antemão agradecer o convite. É uma alegria e uma honra poder falar dessa grande mulher que precisa sempre ser lembrada, não só, né, pela sua obra, mas também pela sua vida, que serve a todos nós de exemplo, de inspiração. Então, quando eu fui pesquisar, eu fiquei, confesso, muito encantada, admirada. Já conhecia os seus livros, mas conhecer a sua história foi assim uma oportunidade de muita alegria, de muita emoção. Então, talvez eu vá falar aqui coisas que muitos que estão nos ouvindo já saibam, e trouxe alguns detalhes que talvez não sejam tão conhecidos por nós espíritas, mas que vale a pena, então, conhecer. Zilda Gama, né, muitos não sabem que ela tinha um outro nome, Zilda Yolanda Gama, assim como as suas irmãs, todos tinham um nome composto.
Ela nasce em 11 de março de 1878, em São José das Três Ilhas, que era então município de Juiz de Fora. Então a nossa querida Zilda é mineira, né, e nasce em 1878. Ela era a segunda filha de uma família numerosa, 11 filhos, o senhor Augusto, Cristina da Gama, que era escrivão de paz, e da senhora Elisa Emílio Clós da Gama, professora estadual. Então, duas famílias, uma família, a família da mãe, de origem portuguesa. Então vai trazer aí ao mundo essa personagem tão importante para nós. E Zilda Gama, então, aprende a ler e a escrever, ainda muito jovem, com a sua mãe, que era professora. E ela vai, então, seguir os passos dessa mãe. Mas antes, nós vamos conhecer um pouquinho dos momentos difíceis vividos por essa mulher. Em 1903, num espaço muito curto de 5 meses, desencarna a mãe, a mãe, o pai e uma irmã. Maria Antonieta da Gama, então, desencarna em 1903, a irmã mais velha, e logo em seguida são os pais de Zilda Gama que desencarnam. Então ela, como a filha mais velha, vai assumir o governo da família, contando apenas com 24 anos. Então, Zilda Gama vai cuidar dos 5 irmãos menores que eram ainda crianças, e mais tarde ela vai cuidar dos sobrinhos, que também perdem a mãe, perdem uma outra irmã de Zilda, que desencarna em 1920. Então, muito jovem, vejam, Zilda Gama tem aí uma responsabilidade muito pesada de cuidar dos seus 5 irmãos mais jovens e cuidar dos 5 sobrinhos. Uma família numerosa, e ela, nós sabemos que vai se dedicar de um jeito muito bonito à educação, vai trabalhar muito para poder cuidar dessa família. Mas então vale aí destacar que ainda muito cedo Zilda vai viver experiências de dor, de luto e de certo modo de desamparo. Então, como eu dizia, Zilda vai seguir os passos da mãe, ela vai se tornar professora pública, vai ser muito reconhecida no seu tempo pela sua dedicação, pela sua inteligência, e ela vai estudar então na escola, inicialmente na escola de São João del Rei, em Minas Gerais. Depois ela vai exercer o magistério no município de Além Paraíba e vai assumir vários cargos, dentre eles a direção dos grupos escolares Castelo Branco e Sales Marques, na mesma cidade. Então, nós encontramos aí uma foto muito antiga, né, de Zilda Gama com as suas alunas, e ela vai realmente se destacar pela qualidade, pela dedicação do seu trabalho. Em seguida, Zilda Gama vai morar em Belo Horizonte, e ela continua a exercer o magistério no grupo escolar Afonso Pena, até 1938, um ano que ela se aposenta. Mas temos muito o que dizer ainda da vida profissional de Zilda Gama. Zilda Gama trabalhou muito, e na sua juventude era uma mulher muito ativa. Então veja, né, também nos faz pensar, ela era também alguém comprometida com as questões sociais e políticas do seu país, né?
Então, em 1931, ela vai participar de um congresso feminino presidido pela doutora Elvira Comel, e Zilda vai apresentar uma tese sobre o direito do voto feminino. Olha que interessante, né? Talvez poucos de nós saibamos o papel e a contribuição dessa mulher para nós, hoje, mulheres, podermos, né, votar. Ela escreve uma tese, essa tese é aprovada, é muito bem recebida, e ela vai influenciar diretamente na Constituição de 1932, que então dá direito à mulher, reconhece o direito da mulher votar. Então, eu queria muito ter acesso a essa tese, infelizmente não consegui encontrar, mas a história registra a contribuição social de Zilda Gama, né? Às vezes nós pensamos que nós não temos, às vezes, o que colaborar, nós não temos um papel social e político, e temos muito, né? Com a nossa consciência, com o nosso esclarecimento, não podemos esquecer também da nossa condição de seres sociais, né, políticos, e Zilda vai aí dar grande contribuição para nós mulheres. E como eu dizia, ela vai escrever muito, ela vai exercer o jornalismo profissional. Zilda vai escrever contos, vai escrever poesia, e esses textos vão ser publicados não só em Minas Gerais, né? Vão ser publicados em São Paulo, em periódicos importantes do Rio de Janeiro, por exemplo, como o Jornal do Brasil, a Gazeta de Notícias, a Revista da Semana. Então, Zilda tinha uma vida ativa, né? Ela era uma mulher que pensava e produzia num período em que as mulheres ainda eram um tanto excluídas, né, da sociedade. Zilda estava ali dando a sua contribuição. Então, olha o papel, né, a importância dessa mulher, não só para nós espíritas, mas para toda a sociedade brasileira, como ela contribuiu. E o espiritismo? Então, nós vamos entendendo, estudando a vida de Zilda Gama, que ela, né, trabalhava muito, tinha aí uma grande responsabilidade familiar, cuidando de sobrinhos, irmãos, enfrentando inúmeras dificuldades. Nós vamos ler, e daqui a pouco vamos falar um pouco disso, né, as dificuldades financeiras, a orfandade, ainda muito jovem. E Zilda Gama vai então se interessar, como ela mesma escreve, pela doutrina espírita muito cedo, mas não vai se declarar espírita. Mas num livro, Na Seara Bendita, um familiar seu, Francisco Clors, que vai escrever o prefácio, vai nos trazer algumas informações muito interessantes a respeito da vida da nossa querida Zilma. E ele conta que em determinada ocasião, Zilda, ainda muito jovem, vai participar de um sarau numa cidade no interior de Minas Gerais, e ela vai encontrar o senhor Dr. Cunha Salles, um médico que estava ao piano naquela noite. E esse senhor, como esse familiar, não primo de Zilda Gama, nos conta, vai em determinado momento se voltar a Zilda Gama e dizer: você é espírita, Zilda? E ela, que já se interessava por doutrina espírita, já lia Leon Denis, Camille Flammarion, ela diz que não. Esse senhor diz a ela: a senhora não só é espírita, como mais tarde terá uma
será uma grande propagandista da doutrina, pois publicará livros que justificarão esta profecia. Zilda Gama guarda essa profecia na memória, embora ela considerasse um tanto impossível. E nós vamos, graças a Deus, ver que essa profecia se concretiza. E ela então nos conta que, como eu dizia, em 1912 ela já se interessava, já lia Leon Denis, se encanta pela obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, encontra ali um grande consolo para o seu coração sofrido. E nós vamos ler lá no livro As Mulheres Médiuns, que ela então vai dizer que em determinado período da sua vida, nos idos de 1912, ela se achava num momento de muita dor, de muito sofrimento, né? Ela também experimentou dores no campo afetivo, isso também é o seu familiar que nos conta, né? Tinha então previsto um casamento que não se concretiza, mas ela então se encontrava muito triste nos idos de 1912. Ela mesma então nos diz: achava-me em fins do mencionado ano, numa das fases mais dolorosas de minha existência, combalida por íntimos dissabores e buscando lenitivo aos meus pesares, pus-me a ler O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que nós também amamos e que sim é um grande consolador. E é nesse momento, enquanto li essa obra, que Zilda Gama percebe, sente aproximar-se dela corações amorosos e familiares e que desejavam então se corresponder com ela. Ela não oferece resistência e recebe mensagens amorosas de consolo e de estímulo de duas personagens muito importantes, de seu pai e de sua irmã mais velha. Ambos vão então trazer algumas mensagens de muito carinho, de muito conforto. E Zilda reúne essas mensagens, isso nós encontramos, essa narrativa também está no livro Na Sombra e na Luz. Na introdução do livro ela nos conta que ela então reúne essas mensagens em um caderninho e coloca o título Coletânea de algumas comunicações de espíritos amigos e familiares. E ela então guarda com muito carinho essas mensagens que iriam então sustentar o seu coração sofrido. Mas, no entanto, é quando ela sente a presença de um outro espírito amigo que a corrige. Ela deveria então alterar aquele título. Não eram só espíritos familiares que escreveriam através dela, como ela havia colocado no título. E o espírito amigo que se apresenta como Mercedes e que vai acompanhar Zilda Gama por toda a sua vida, vai então pedir a ela: alterai o que escreveste. Zilda, ides receber inspirações não só de espíritos familiares, como outros que não conheceste, que não privaram convosco e nos quais nem sequer ainda pensaste. Imagina o frio, né, na barriga que Zilda Gama deve ter sentido. Meu Deus, quem serão esses espíritos? E aí Mercedes a orienta: podeis escrever assim: a todos vós que vos dignaste inspirar-me boas resoluções e aconselhar-me nas horas de sofrimento e de provações. Então Zilda Gama iniciava aí a sua tarefa, o seu trabalho. Ela nem imaginava nesse momento os espíritos amigos
que iriam então usar da sua mão para trazer então muito esclarecimento e iluminar a nossa doutrina espírita. Então, em 1912, Zilda Gama vai receber uma mensagem do nosso ilustre querido Allan Kardec. Essa mensagem, meus irmãos, está inserida no livro Diário dos Invisíveis, que infelizmente não é mais editado. Nós não encontramos para comprar esse livro. É uma pena, porque temos aí várias mensagens de Allan Kardec e outros espíritos que vieram escrever, voltaram a escrever através de Zilda Gama. E Allan Kardec vai então se dirigir a Zilda Gama, e vejam a orientação que Kardec vai dar a essa jovem médium. Sobre tua fonte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos. E veja a responsabilidade. E será a tua glória ou a tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Por isso, olha o conselho que ele dá a ela: cinge-te de coragem, de fé, de benevolência, cumpre sem desfalecimento e sem deslizes todos os teus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Então é claro, né, que se ela conseguisse com coragem cumprir, ela triunfaria, mas um grande desafio, não é? Sem desfalecimento. Ela que vivia, né, todas as dificuldades de seu tempo, e nós nem podemos imaginar. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Quanta coragem, quanta fé, não é? Zilda, que foi pioneira, porque pensemos, hoje nós temos uma biblioteca vasta, nós temos uma facilidade de acesso aos livros. Ela não contava com esse apoio. Temos a casa espírita. Zilda estava no início, na doutrina espírita nascente, né? Então, ela precisou usar de muita fé, de muita coragem, e triunfou. Nós sabemos que ela triunfou e venceu inúmeras dificuldades no campo, inclusive material. Nós vamos falar. É importante também dizer que Zilda foi perseguida, enfrentou perseguições por parte da Igreja Católica, mas ela foi sempre fiel ao seu trabalho. Inclusive, a própria família questionava se ela não estava enlouquecendo, e ela, né, muito lúcida e com muita certeza do que ela precisava fazer, mas com, sem dúvida, dificuldades. E aí nós vamos então verificar o encontro desse grande gênio da literatura e autor dos livros que tanto amamos, né, através dessa médium também querida, que é Victor Hugo. Victor Hugo, então, se aproxima de Zilda. Ela é informada em 1916, os espíritos vão informá-la que alguém iria se aproximar e que traria por meio dela uma novela. Zilda, então, fica perplexa e um tanto descrente. Mas no dia, vejam a disciplina e a obediência.
No dia e hora aprazados, Zilda Gama sentiu-se como que impelida. Passou a transportar para o papel rapidamente tudo quanto constituía o início de um romance. E ela se surpreende quando quem assina é Vitor Hugo. Então, imaginem a emoção. O autor era então o espírito do escritor francês que volta e, depois de muito fazer pela literatura, volta e deseja contar uma outra história, ressaltando aspectos ainda mais importantes para nós enquanto espíritos eternos. Então nós sabemos, Vitor Hugo viveu na França, foi um romancista, poeta, ensaísta, dramaturgo, artista e ativista pelos direitos humanos francês, de grande atuação política em seu país, vai ser exilado, vai enfrentar aí grandes dificuldades quando Napoleão toma a França, vai viver inúmeras dificuldades, não é? E ele, nós conhecemos, é autor dos Miseráveis, muitos conhecem a obra, que se transforma depois em filme, Notre-Dame de Paris. Então, dos clássicos mais famosos franceses, esse é o autor que vem dizer que a vida continua. E ele se aproxima da jovem médium. Mas Vitor Hugo já tinha conhecimento da vida após a morte. Ele teve contato com o espiritismo quando se exila, né? Quando Napoleão toma a França, Vitor Hugo, que era um ativista, precisa sair. Ele vivia em Paris, sai e vai então se exilar numa ilha, Jersey, no Canal da Mancha, no ano de 1853. E é lá que ele vai conhecer a Madame Émile de Girardin, que nós conhecemos. Madame Émile de Girardin era uma mulher muito importante, uma francesa muito importante, também era escritora no seu tempo, também contemporânea de Allan Kardec, conhece Allan Kardec, mas ela vai realmente se apresentar enquanto espírita, um espírito espírita, quando depois do seu desencarne volta e vem escrever, e mensagens suas está, por exemplo, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas Émile de Girardin visita Vitor Hugo lá em Jersey, e é ela que vai apresentar a ele as mesas girantes. Eles vão realizar nessa ilha sessões mediúnicas. E, para a surpresa de Vitor Hugo, alguém muito caro ao seu coração vai se manifestar. E isso vai fazer, então, vai provocar uma transformação no coração desse escritor. Quem se manifesta é Leopoldine. Leopoldine, a filha adorada de Vitor Hugo, que ainda muito jovem, após o seu casamento, vai fazer uma viagem pelo rio Sena. Ela e o seu marido estavam então em um barco em lua de mel, e esse barco naufraga. Leopoldine então desencarna, mas ela se apresenta em Jersey através das mesas girantes e vai trazer a sua comunicação, contando ao pai que estava viva, que havia sido enviada por Deus, pelo bom Deus, é assim que ela se refere. E diz a ele que estava se preparando para retornar à Terra.
Então, essa mensagem de muitos outros espíritos que se comunicam ali na ilha vai, então, mudar o coração de Vitor Hugo. Ele passa a se interessar pela doutrina espírita e pela vida, não é, no mundo espiritual. E aí é Divaldo Pereira Franco que vai nos esclarecer que, vejam, Leopoldine retorna à Terra como Zilda Gama. Então, nós vamos também entender a grande ligação de Vitor Hugo com a médium Zilda Gama. Né? Zilda Gama, então, a filha querida do escritor francês que se apresenta agora, e ambos juntos vão produzir uma literatura ainda mais nobre, uma literatura comprometida com a evolução moral e espiritual de todos nós. Então, é interessante pensarmos o vínculo. Vitor Hugo tenta escrever, por exemplo, através da médium Ivone do Amaral Pereira. Ivone nos conta que não foi possível concluir uma das obras, Amor e Ódio. Essa é uma história trazida por Vitor Hugo, mas Vitor Hugo não consegue uma afinidade com o instrumento, Ivone. Então, Ivone conta isso, se não me engano, no livro Sublimação, esse episódio. Então, a solução que eles encontram, Vitor Hugo vai contar a história a Charles, e é Charles que vem através de Ivone e escreve o romance Amor e Ódio. Mas com Zilda Gama havia uma afinidade espiritual muito grande, e eles então vão trabalhar muito. Essa informação, Edivaldo, que nos conta na obra Semeadores de Estrela, de Sueli Caldas Schubert, né? Ela traz a biografia do médium, e ele então vai nos contar que quando Vitor Hugo Zilda Gama já havia desencarnado, Vitor Hugo se aproxima de Edivaldo, desejoso de continuar a sua produção literária, e conta, não é, essa familiaridade com essa relação familiar com Zilda Gama, mas que precisava então continuar o seu trabalho, e vai então na sequência escrever romances através de Divaldo Pereira Franco. Então, eles vão, nós sabemos, iluminar as nossas bibliotecas com livros muito importantes, muito bem escritos, né? Grandes obras sob a tutela de Vitor Hugo vieram a lume, além, né? Primeiro livro, Na Sombra e na Luz, novela que na época foi considerada pela crítica a sua obra-prima, traduzida para o Esperanto pelo professor Porto Corrêa. Nós até temos uma imagem, daqui a pouco vamos mostrar. Então nós vamos ter Redenção, do Calvário Infinito, Dor Suprema, Almas Crucificadas e muitos outros, esses publicados pela Federação Espírita, e que vão, nesse momento, trazer muito consolo, muita alegria. Nós vamos daqui a pouco falar de como Chico Xavier recebe as obras de Zilda Gama, a própria Ivone, com muita alegria, né? O quanto essas obras vão realmente esclarecer e iluminar aqueles que têm acesso. Então, o Diário dos Invisíveis, que infelizmente hoje não conseguimos encontrá-lo mais, Na Seara Bendita, o Solar de Apolo. Aí nós temos aqui o livro em Esperanto, e
É importante também dizermos, meus irmãos, que Zilda Gama publicou livros de sua autoria, ela como professora. Procuramos muito também, infelizmente não encontramos. Ela escreveu várias obras voltadas à educação. Isso é muito importante. Vejam a contribuição da mulher, Zilda Gama, não só da espírita, não é? Ela escreve Na Cruzada do Mestre, Elegias Douradas, o livro das crianças, os garotinhos. Ela escreve um manual das professoras, o pensamento. E vejam, ela vai ser premiada também, homenageada ainda em vida, né? Escolas recebem o seu nome. Então, muito aí importante para nós brasileiros o trabalho de Zilda. Então, como eu dizia, Chico vai se manifestar lá no livro Testemunhas de Chico Xavier. Chico vai dizer, nesse livro, Chico se corresponde com o atual, então atual presidente da Federação Espírita, Vantuil de Freitas. É um livro também que aqueles que ainda não leram, vale a pena ler, o livro de cartas, e a Sueli também, deixa eu ver, que organizou esse livro, nossa saudosa também Sueli, que também muito contribuiu com a doutrina espírita, e essa obra é linda. E nela, em algumas cartas, Chico vai se referir ao grande trabalho de Zilda Gama. Ele aguardava, com muita alegria. Aguardo, então ele vai dizer a Vantuil, os teus informes sobre o novo livro de Zilda Gama, que possamos ter a alegria de vê-la cooperando ativamente nos serviços da causa. Em outra carta, ele vai dizer da alegria de ver a obra dela sendo traduzida para o Esperanto. Então, vejam, Chico ainda não havia começado a psicografar quando Zilda começa a escrever o seu primeiro livro, Então, olha como ela é pioneira. E imaginem vocês os grandes desafios, o preconceito, a resistência que Zilda vai enfrentar. Ela, como eu disse, num período em que mulher não tinha nenhum lugar social, não tinha nem direito de voto. Então, nós nem sequer imaginamos as dificuldades que Zilda enfrentou em seu tempo. Ivone do Amaral Pereira vai nos contar esse texto. Ivone escreve logo após o desencarne de Zilda Gama. Ela é convidada a fazer uma homenagem à médium. Então ela vai dizer que na sua juventude, Ivone, que também sofreu muito, que se sentia martirizada pelas memórias, por já colher as consequências dos seus desacertos das vidas pretéritas, ela lia Zilda Gama. E foram então os livros benditos, foram benditos refrigérios para os seus conflitos íntimos, conflitos que atormentavam, e ela vai então encontrar inspiração, consolo. Inclusive, ela vai dizer, mais à frente nesse texto, que vai então ajudá-la, inclusive, a obedecer à espiritualidade e confiar no seu papel também de médium, a psicografar também o que lhe competia aí. Então, vejam a influência de Zilda. Nós vamos até falar, Ivone tinha tanto carinho por Zilda Gama, ela vai sempre citar, inclusive, quando Zilda Gama desencarna, é ela que vai fazer a prece, que vai homenagear Zilda Gama,
Outro ponto também que vale ressaltar aqui, as dificuldades que Zilda Gama enfrentava, dificuldades não só morais, os preconceitos do seu tempo, mas as dificuldades financeiras. Então, Francisco Clos, né, que era, ele dizia, seu primo irmão, vai nos contar, mais uma vez aí no prefácio de um dos livros de Zilda, as dificuldades que Zilda enfrentava. Olha o que ele diz: Zilda Gama tirava do seu parco ordenado, imagina, né? 5 irmãos pequenos, 5 sobrinhos, quanto, né, era pesada, quanto era pesado, né, cuidar de tantas crianças, dessa família numerosa. E ela tirava do seu ordenado de professora primária dinheiro que lhe faltava para muitas coisinhas de casa, e o gastava em papel, envelope e selos para atender a pedidos de toda sorte. Então, imaginem, aqueles que iam lendo os livros de Zilda Gama, iam se consolando, se confortando, escreviam para a médium. Queriam ser consolados, queriam falar dessas esperanças que os livros traziam, dessa doutrina espírita nascente. E Zilda Gama, então, tirava dos seus recursos pessoais dinheiro para comprar papel, envelopes, selos, e muitas vezes contemplava aflita a correspondência de respostas que se avolumavam, sem poder postá-la, porque não tinha dinheiro para colocar no correio. Até que um ser caridoso fazia um pedido e lhe enviava vários selos. E assim seguia a correspondência encalhada. Então, por vezes ela sofria, porque via tantas correspondências, tantos consolos que ela desejava ofertar. Ele vai dizer mais adiante que ela parava, tirava o seu pouco tempo entre o trabalho de muitas horas, ela trabalhava muitas horas, e na sua hora de repouso ela ia responder a esses corações aflitos, respondia às cartas, precisava postá-las, e muitas vezes faltava dinheiro. Então, vejam, né? Olha que interessante, aí aparecia um coração generoso, que enviava selo e recursos, então ela poderia responder a essas cartas. Então, meus irmãos, muitas vezes nem sequer imaginamos, quando pegamos uma obra prontinha, ali na nossa cabeceira, não é, na nossa vida confortável por vezes, e nem imaginamos o quanto um coração se dedicou para que essa obra fosse escrita, não é? Assim como sabemos as dificuldades enfrentadas por Chico Xavier, por Ivone também, não é? Assim como Chico enfrentou grandes dificuldades financeiras, Ivone não tinha papel, não tinha dinheiro, escrevia em papel de pão. Então, quanto precisamos lembrar desses corações, não só no sentido de homenageá-los, mas pensarmos o quanto às vezes temos facilidades para exercitarmos as nossas tarefas na casa espírita, para exercitarmos o nosso trabalho, né? E às vezes poucas dificuldades nos fazem desistir, nos fazem reclamar, e olhem então os exemplos luminosos para a nossa vida. Por isso precisamos sempre recordar essas histórias. Então, como eu já disse, Zilda Gama foi no Brasil a primeira médium a obter do mundo espiritual uma vasta e substancial literatura espírita. E claro,
vai causar sensação em suas obras mediúnicas quando apareceram, quer no ambiente espírita, quer entre os leitores leigos, porque nós vamos ver, não é, uma jovem escrevendo textos e assinando Vitor Hugo. Imaginem só, não é, a agitação que então os livros de Zilda vai causar. Mas muitos estudiosos, não é, vão falar da semelhança, da qualidade, do nível dos textos de Zilda Gama. Estudiosos da obra de Vitor Hugo encarnado, não é, da semelhança, da característica literária das obras de Vitor Hugo encarnado e do espírito Vitor Hugo. Então, o quanto essa médium também foi disciplinada e fiel, não é, ao seu trabalho. Aí uma imagenzinha de Zilda Gama, já mais idosa. E em 1957, Zilda Gama vai então retornar ao Rio de Janeiro, e em seus últimos 10 anos de vida, ela vivia em uma cadeira de rodas ou presa ao leito, porque a Zilda vai sofrer um dramático derrame cerebral que lhe embotou o raciocínio, residindo então na companhia do seu dedicado sobrinho, Mário Ângelo de Pinho, cercado então pelo afeto dos familiares e a admiração e o respeito de quantos a conheceram. Então, Zilda Gama vai viver os seus últimos 10 anos de vida, mais doentinha, não é, acamada, na cadeira de rodas, depois, então, de um derrame cerebral. Então, o trabalho numeroso, a dedicação, os sacrifícios, as renúncias, né, não nos poupa, né, não poupa essa médium das provações que ela precisa viver, né, o desgaste, o adoecimento do corpo físico, né, ela que já havia colaborado tanto e ainda deu a sua experimentou ainda as provações do adoecimento do corpo físico. Zilda Gama, então, vai desencarnar em 10 de janeiro de 1969, com 91 anos. Ela, então, retorna à pátria, não é? Essa alma luminosa que cumpre, claro, cumpre muito bem o seu compromisso espiritual, desligando-se dos despojos carnais, alquebrados pela doença, pelo tempo, essa alma de escola, que todos nós amamos tanto, que dedicou a sua longa existência ao propósito de difundir no Brasil a consoladora doutrina dos Espíritos. Então, meus irmãos, vale muito a pena sempre lembrarmos no nosso coração, na nossa memória, a grande mulher, a grande brasileira, referência para todas nós, e a grande espírita, fiel aos seus compromissos, né? Então, quando eu fui chamada, como não falar de Zilda Gama nessa casa que leva o nome dessa grande espírita, como não homenageá-la, né? Essa humilde, singela apresentação, mas é claro que por dentro nosso coração canta de alegria em poder honrar essa mulher, né? Que ilumina até hoje a nossa doutrina espírita, a nossa biblioteca, e é com muito carinho que nós falamos dela. Então, nós deixamos aí essa mensagem, essa história inspiradora a todos os corações, a todos nós que nos esforçamos
para trabalharmos um pouquinho, para estudarmos e exercermos aí os nossos compromissos no mundo, na vida, na nossa casa espírita e na nossa doutrina querida, né? Essa é a mensagem que eu preparei, a história de Zilda. Espero que tenha, então, tocado o coração de vocês, aqueles que passarem por aqui, que não conhecem a obra de Zilda Gama, não percam tempo, não podemos desencarnar sem ler os livros inspiradores de Vitor Hugo através da médium Zilda Gama. Precisamos estudar, conhecer e divulgar esses romances tão bem escritos, né, e tão importantes a todos nós. Então agradecemos, né, mais uma vez a oportunidade, estamos aqui à disposição, se alguém quiser depois perguntar alguma coisa, quiser trocar alguma informação, quiser aí falar um pouquinho sobre Zilda Gama, estamos assim de coração aberto e desejosos por trocar aí uma prosa, como dizemos aqui em Minas, né, sobre essa médium tão querida a todos nós. Mariana, muito obrigado por esse presente que você nos ofertou. Nós que agradecemos, uma alegria. Assim, convido a todos para erguer o coração em direção a Jesus e agradecer por esses momentos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos a oportunidade deste momento que aqui passamos, essa hora acordada com o Senhor, relembrando essa trabalhadora incansável do Consolador prometido por Senhor. Que essas energias que aqui se fizeram, Senhor, possa chegar aos corações tristes, amargurados, perturbados, enfim, aonde houver uma lágrima, um soluço, possa chegar a eles. A todos que compartilharam esse momento conosco e a todos aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Obrigado a Zilda Gama. Obrigado aos diretores e trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, que contribuíram para que possamos apreender e aprender com esses irmãos maiores. Que assim, muito obrigado. E obrigado a todos vocês. E a você, Mariana, muito obrigado. Eu que agradeço, uma boa noite. Você também, tá, minha querida? Um abraço de coração. Um abraço. Até a próxima.